porque, infelizmente, nós vivemos numa dicotomia política cega. Ou você é a favor 100% do governo, ou você é contra 100% o tempo todo, 24 horas por dia militando. A gente está vendo aí o que a imprensa militante faz e causa, né? A histeria toda. E dentro desse conceito aí, dessa dicotomia política, infelizmente, esse assunto aí da PEC dos precatórios é um assunto espinhoso que não tem absolutamente uma coisa estabelecida se é absolutamente 100% correto ou 100% errado. É um assunto que paira aí num caminho onde a gente tem que analisar várias coisas, né? Interferência do STF no governo federal dentro da pandemia, a pandemia em si, né? Os desdobramentos da pandemia, o que o governo federal, o executivo pôde fazer e o que o executivo não pôde fazer, a ajuda que tem que ser liberada dentro desse contexto aí da pandemia, onde muitos governantes, muitos governadores simplesmente trancaram os seus estados, prefeitos trancaram seus municípios e disseram a economia a gente vê depois, né? E nós sabíamos que o preço da economia a gente vê depois, ele chegaria e chegou. E dentro desse contexto também existe a preocupação, né, de mandar uma mensagem para investidores externos que o Brasil tem as contas certas, que o Brasil não tem esse intuito de furar o teto dos gastos aí de uma maneira leviana, que não tem o intuito de ficar estendendo suas dívidas de uma maneira não pensada. Então é um assunto, Vitor, que a gente tem sempre que ter muito cuidado de ou criticar o governo ou colocar sempre panos quentes para possíveis consequências dessa PEC dos precatórios passar. É interessante que dentro desse conceito, como é um conceito um assunto bem controverso, deputados, por exemplo, da base governista, como o deputado Paulo Eduardo Martins, que votou anteriormente, a semana passada, contra a PEC dos precatórios, e explicou a preocupação da mensagem, né, que estaria sendo passada. Hoje ele foi aí ao seu Twitter e disse que ele conversou, aqui aspas para o deputado Paulo Eduardo Martins, ele disse: conversei com o Ministério da Fazenda, depois ele até corrigiu, disse Ministério da Economia, Fazenda é vício de quem está ficando velho. Ele disse: conversei com o Ministério da Fazenda e decidi mudar minha posição em relação à PEC dos precatórios. As razões que me levaram ao voto não no primeiro turno são verdadeiras e relevantes, mas há também uma realidade que se impôs. Votarei sim numa decisão que é difícil para todos. Eu acho que numa situação, Vitor, onde a gente tem que enxergar aí o que vai ser menos pior, digamos assim, para o Brasil, é necessário que dentro desse conceito a gente pense em quem sofreu as consequências também daqueles que disseram tranca tudo, lockdown severo, fiquem quietos e a economia a gente vê depois.